Amém? Nós não viemos aqui a não ser para glorificar o nome de Jesus. É sempre um prazer, pastor Eliabe, poder estar com vocês aqui, de alguma forma, poder contribuir com aquilo que Deus está construindo aqui nessa casa. Amém, meus irmãos? Vocês estão preparados para ouvir a voz de Deus? Pode ser. Eu sou meio escurinho, é bom que... Vocês me veem agora? Amém. Senão ia ver só o sorriso. Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. O Evangelho de João, capítulo 16. Pastor Eliabe, eu vi lá e ele me falou que vocês estão numa série aqui sobre o Espírito Santo. Amém, irmãos? E é de extrema importância falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas a verdade, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria de si mesmo. Amém? Porque o Espírito, ele não glorificaria a si mesmo, mas ele falaria de Jesus. Então o propósito, a missão do Espírito Santo é sempre revelar Jesus. Amém? O propósito do Espírito Santo é sempre revelar Jesus. E é na revelação de Jesus, no conhecimento da revelação de Jesus, que nós somos livres. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua dizendo, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então toda vez que nós conhecemos a verdade, nós somos livres. Na cruz, a cruz foi o nosso rompimento. A cruz foi a nossa liberdade. A cruz foi a nossa salvação. Mas agora o Espírito Santo vem nos dar conhecimento do que foi feito. Amém? Porque se você não conhecer aquilo que foi feito, você não vai poder desfrutar. Mas uma vez que você conhece e você entende, então você pode desfrutar. Amém, irmãos? Eu já tenho falado aqui em outros lugares que o Evangelho é sobre o desfrute, sobre a expressão de Cristo. Sobre o desfrute e expressão de Cristo. Isso é importante para nós, para que nós possamos ser de fato competentes no Evangelho. E essa noite eu não quero falar outra coisa a não ser de como o Espírito Santo constrói Jesus em nós. Amém? Existem muitas maneiras de como ele faz isso, mas eu queria trabalhar com vocês um pouquinho em João capítulo 16, a partir do versículo 4. Diz assim, João 16, 4. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para quê? Então ele vai falar por quê. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis do que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, presta atenção nisso. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Como assim, Jesus? Os discípulos estavam agora chocados. Porque enquanto Jesus estava ali com eles, Jesus estava ensinando eles, treinando eles, capacitando eles. Mas Jesus chega no momento que agora ele fala assim: é bom para vocês que eu vá. Como assim?
Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora ele vai explicar. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, disse Jesus. Quantas verdades? Muitas. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, aleluia, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará, diga comigo, guiará. Que nem crente, diga guiará. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Lembra, Jesus diz assim, eu não posso falar para vocês toda a verdade ainda, todas as verdades. Por quê? Porque vocês não podem compreender ainda. Mas quando o Espírito Santo vier, diga mais, o mais extraordinário. Mas no entanto, quando o Espírito da verdade, eu estou lendo o 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda, não só em algumas, mas em toda. Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo, diga tudo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará. Tudo o que está por vir. Versículo 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, disse Jesus. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que Jesus veio pregar o evangelho do reino. Amém? Mas a verdade é que Jesus cumpriu o seu papel e Jesus foi retirado de nós. E quando Jesus é retirado de nós, toda vez que alguém recebe o evangelho, ele recebe o reino de Deus. Amém? Jesus pregava o evangelho do reino, e enquanto Jesus estava, Jesus era o reino entre nós. Vocês estão comigo? Mas quando Jesus é tirado, Jesus disse, olha, não procure o reino de Deus ali, lá ou acolá, porque o reino de Deus habita em vós. Enquanto Jesus estava conosco, ele era o reino entre nós. Quando Jesus é tirado e nós nascemos de novo, agora o reino habita dentro de nós. Amém? Em Daniel capítulo 1, Nabucodonosor, ele era o imperador da época. E quando ele estabelece o seu governo,
ele traz para si, para o seu governo, Daniel e mais 3 meninos. Daniel capítulo 1. E quando eles chegam, então, um dos funcionários de Nabucodonosor ficou encarregado para aculturar esses quatro meninos. E quando eu falo aculturar, é dar a eles o conhecimento da cultura de Babilônia. Amém? E esse instrutor, esse guia, esse professor, esse ajudador, vocês estão aí? Colocou 3 regrinhas. Mudou. Ele iria treiná-los com uma linguagem nova, com uma comida nova e com vestes novas. Vocês estão aí? É cultural isso. Lembra que quando os irmãos de José chegaram no Egito e eles não reconheceram José? Por quê? Porque agora a fala de José, a roupa de José, o costume de José era diferente do deles. Então eles não puderam reconhecer. Vocês estão comigo? Agora esses 4 meninos foram tirados do meio do povo e colocados lá no palácio para aprender a cultura do reino. Por quê? Porque o imperador queria que eles contribuíssem com o império. Vocês estão comigo? Então eles trocaram deles a linguagem, a comida e as vestes. Agora voltamos aqui para o Evangelho. O Espírito Santo é mais do que uma força. O Espírito Santo é mais do que um poder. Ele é visto como pomba, mas ele não é uma pomba. Ele é visto como fogo, mas ele não é um fogo. Amém? Se Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, e ele pregou o Evangelho do Reino, e agora ele foi tirado e estabeleceu em nós o seu reino, é preciso que alguém nos ensine a viver a partir do reino. Amém? Porque senão, vivendo no reino, ou tendo o reino dentro de nós, mas se nós não vivemos segundo o reino, nós não podemos desfrutar. Amém? Agora Jesus disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu queria falar com vocês hoje sobre o governador do reino, o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Agora o que faz um governador? Um governador é aquele que aplica a cultura do reino. Vocês estão aí? O papel do Espírito Santo não é nos fazer tremer, pular, gritar, ou nos mover como pentecostais. O papel do Espírito Santo é nos aculturar no reino de Deus, nos fazer ir para a prática da cultura do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque Ele não quer fazer de nós evangélicos, Ele quer fazer de nós cidadãos do reino.
Amém, irmãos? Não é sobre pular, cair, estribuchar, arrepiar. É sobre sermos conformados à realidade de quem somos como cidadãos do reino de Deus. Porque a não ser que você seja aculturado pela cultura do reino, pelo Espírito Santo, para viver na cultura do reino de Deus, nós podemos viver uma cultura de evangélicos, de católicos, de cristãos, mas não viver a cultura do reino de Deus. Estão aí? Mas lembra que o papel de aculturar do governador era trocar a linguagem. Diga, trocar a linguagem. Trocar a comida. E trocar as vestes. Eu não vou falar das vestes hoje, mas quando recebemos a Cristo e nós entramos no reino de Deus, as nossas vestes são trocadas. A Bíblia diz que nós somos vestidos de justiça. Então, quando Deus olha para você, uma vez que você está no reino, Deus não te vê mais como pecador, porque o pecador está no império das trevas, mas o justo está no reino do Filho do seu amor. Amém? Quando você vem para o reino, então a função do Espírito Santo agora é te aculturar da justiça. Mas tendo uma veste nova, mas não uma consciência nova, eu me porto como ainda estando com a veste antiga. Diga, ai, aleluia. Estando no reino e tendo um banquete à mesa, lembra do Salmo 23? Tendo um banquete à mesa, mas se eu não renovo a minha maneira de pensar, ou se eu não sou aculturado pelo Espírito, tendo tudo disponível, eu ainda vivo de migalhas. Vocês estão aí? Então é mais do que te fazer arrepiar, é mais do que te fazer gritar, pular, é mais do que ter sensações. O Espírito Santo quer nos aculturar no reino de Deus. Porque se Ele muda a sua forma de falar, se Ele muda a sua forma de comer, e se Ele muda a sua forma de vestir, então você será produtivo no reino de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Ele diz aqui, olha, quando Ele vier, versículo 13, quem? O Espírito da verdade. Lembra, Jesus estava entre eles, mas eles não haviam nascido de novo ainda. Então nem tudo que Jesus falava, eles podiam compreender. Então Jesus não falava tudo. Porque Ele disse, olha, se eu falar tudo para vocês, vocês não vão entender. E aquilo que você não entende, você não desfruta. Você pode pular na hora, você pode se alegrar na hora, mas se você sair daqui sem entender aquilo que foi falado, você não vai poder desfrutar. Mas Jesus disse o seguinte, olha, mas quando Ele vier, Ele vai anunciar tudo aquilo que Ele viu, tudo aquilo que Ele conheceu, tudo aquilo que Ele sabe de mim. Por quê? Porque esse Espírito não vai estar fora, esse Espírito vai estar dentro.
E Ele estando dentro de vocês, Ele vai dar a compreensão das realidades que existem em mim, disse Jesus. Então, mais do que sensações, o Espírito quer nos fazer entender, conhecer e entender, para que nós possamos compreender, ou seja, desfrutar das verdades ou realidades em Cristo. E ele fala assim, olha, quando ele vier, ele vai convencer. Versículo 8, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado. Diga, o mundo do pecado. Ele está falando do pecado e não dos pecados, ele está falando de uma natureza de pecado. Então, para os que estão no mundo, o Espírito Santo em sua missão está convencendo do pecado, da natureza do pecado. Amém? Mas ele continua falando assim, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, e ele fala da justiça e do juízo. 9, do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, o papel do Espírito Santo quanto ao pecado, quanto ao mundo, é convencer o mundo do seu pecado. Mas ele continua dizendo, do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós, não está falando do mundo, está falando para vós, e vós não me vereis mais. Escuta, eu não posso aculturar alguém que não está no reino. Vocês estão comigo? Eu posso convencer alguém para entrar no reino, mas eu só posso aculturar aquele que já está no reino. Vocês estão aí? Então, quanto ao pecador, o Espírito quer convencê-los para que, crendo em Cristo, eles entrem no reino. E o reino entre neles. Mas quanto aos justos, ele não quer convencê-los mais a entrar no reino. Ele quer convencê-los da justiça que está operando no reino. Amém. Glória a Deus. Porque senão, o reino habitando em mim, e eu habitando no reino, quando eu falo de reino, penso em Cristo, eu posso viver estando em Cristo, mas com a cultura antiga do mundo. Eu posso estar em Cristo, e no reino de Deus existe justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas se eu vivo no reino, ou se o reino vive em mim, e eu não mudo, eu não sou aculturado pelo reino, então, tendo tudo, eu ainda vivo como não tendo nada. Diga ai, aleluia. Escute, tendo tudo, ele põe uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, mas eu ainda vivo como um desgraçado.
Eu ainda vivo como um miserável. Eu ainda vivo com a sensação de falta. Eu ainda vivo por necessidade. E enquanto eu espero chegar o dia que o nosso Senhor voltar, porque lá na glória eu vou ter toda a suficiência, eu passo a vida como um desgraçado. A palavra desgraçado é sem a graça, sem o favor. Amém, irmãos? Mas a função do Espírito Santo aqui é mais do que nos dar, como eu disse, sensações. Ele não nos quer aculturar numa religião. O que é religião, Pedro? Religião é tudo aquilo que nós oferecemos a uma divindade para que a nossa necessidade seja suprida. O Evangelho não é sobre religião, porque antes que tivéssemos necessidade, o Senhor já nos disponibilizou tudo. Então não confunda o Evangelho com religião. Agora, se ele convence o pecador para entrar no reino, uma vez que estamos no reino, ele vai trabalhar em nós, processando em 3 áreas: nas vestes, na comida e na linguagem. É agora que, em poucos minutos, eu quero trabalhar com vocês o Espírito Santo trabalhando a nossa linguagem. Escuta. Quando Babel estava sendo construída, o Senhor disse: eu preciso descer lá, porque os homens se uniram e eles estão falando a mesma linguagem e ninguém poderá detê-los. Escute, isso precisa entrar no seu coração. Os homens, e não Deus, estavam construindo a Torre de Babel. Amém? Então Deus disse: eu preciso descer, porque eles estão falando a mesma linguagem e ninguém os poderá deter. Não é um homem que estava falando, era Deus. Então Deus desce e confunde as línguas. Então um está falando: me dê um martelo. O cara vinha com a flor. Me dê comida. O outro vinha com veneno. Deus confunde as línguas para destruir o plano de Babel. Vocês estão aí? Amém. Agora você nasceu de novo. E se você e Deus falar a mesma linguagem, ninguém poderá destruí-lo. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vocês estão aí? Glória a Deus. Não é sobre arrepiar, mas é nos fazer concordar com a mesma linguagem de Deus. Então, quando eu me uno ao Senhor para falar a mesma linguagem que Deus está falando, a
construção que Deus está construindo irá terminar. Amém. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Irmãos, olhe para mim. Tudo que Deus dá com um propósito. Não tem nada que Deus nos dê que não seja com um propósito. E aqui Paulo está falando dos dons espirituais. E ele diz assim, versículo 2: porque o que fala língua estranha não fala a homens. Vocês estão aí? Senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Glória a Deus. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Amém. Lembra do Espírito Santo como o papel do governador, aquele que quer aplicar a cultura do reino em nós. E para isso, ele precisa mudar as nossas vestes, mudar nossa alimentação e mudar nossa linguagem. Quantas vezes nós vamos, uma figura de linguagem, nós vamos até Deus e tudo que nós apresentamos a Ele são necessidades. Mas Deus quer nos levar a um nível maior, um nível mais elevado do que viver além de necessidades. Viver necessidades, vocês estão comigo? Amém. Deus quer nos levar a um lugar em que Ele construa a vida dele em nós. Então vá comigo em Judas, versículo 20. Então ele diz assim, Judas 20: mas vós, amados. Quem se sente amado aqui pelo Senhor? Glória a Deus. Amém, Jesus. Se você é aquele que se sente amado, então é para você também. É para você mesmo. Mas se você não se sente amado, Ele ainda continua te amando, então é para você também. Mas vós, amados, construindo. Lembra que eu disse, o Espírito Santo quer construir algo em nós. Quer construir, formar, trazer fundamento sólido do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Olha só, que jeito? Orando no Espírito Santo. Glória a Deus. O Evangelho não é sobre construir a nossa vida sobre as nossas necessidades. Tem muita gente que vem para a igreja por causa das necessidades. Tem muita gente que ora por causa das necessidades. Tem muita gente que jejua por causa das necessidades, que adora a Deus por causa das necessidades. Isso é primário, isso é o parque infantil. Mas se você de fato
pertence ao reino e o reino pertence a você, você precisa edificar a sua vida sobre a vossa santíssima fé. Não sobre as suas necessidades. Mas o que é uma fé santíssima? Diga, a fé perfeita. Mas o que é essa fé perfeita? É a fé de Cristo. Ele disse, mas vós, amados, edificando-vos, construindo, lembra? Se vocês se unirem, lembra de Babel? Se vocês se unirem e falarem a mesma língua, ninguém poderá impedir. Agora eu me uno ao Espírito Santo e começo a falar a mesma linguagem, então nada, diga nada, nada, absolutamente nada, nem o diabo, seus anjos, principados, potestades, governadores, nada, diga nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Agora, amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um relacionamento que nos dá uma posição nele. Então ele começa a falar. Lembra que nós lemos 1 Coríntios 14? Que aquele que fala em outras línguas, ele faz o quê? Ele fala com Deus. Ele fala, é interessante que quando o Espírito Santo, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre eles, a Bíblia diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua, falando das grandezas de Deus. Vocês estão aí? Amém. Toda vez que o Espírito Santo fala, ele não fala das nossas necessidades. Ele fala das grandezas de Deus. É por isso que o Espírito Santo ele viria para nos convencer da justiça. Da justiça é sobre a obra que aconteceu na cruz. E quem Deus se tornou para nós e quem nós nos tornamos em Deus. Amém? Agora ele está falando. Edificai-vos. Vou traduzir para vocês. Se juntem ao Espírito para construir o que Deus quer construir. Amém. Paulo fala que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo, constrói a si mesmo. Veja, o Espírito Santo não fará nada de construção de Cristo, a não ser que você participe. Vocês estão aí? Mas pastor, mas Pedro, eu tenho tantas fraquezas. Ô Pedro, eu tenho tantas incapacidades. Eu tenho tantos problemas. Então eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Glória a Deus. Mas, da mesma forma, o Espírito nos ajuda. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Por quê? Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No original,
com uma linguagem que não pode ser compreendida. Vocês estão aí? A forma de Ele nos transformar, uma das formas dele nos transformar para conformar, nos aculturar ao reino de Deus, é nós nos associando ao Espírito Santo e falando com Ele a mesma linguagem. O nível de conformação a Cristo está ligado ao nível de entrega. A Bíblia fala que Ele nos guiará em toda a verdade. Vocês estão aí? O que o governador faz? Ele te guia para a cultura, mas ele não te arrasta. Não há preço para a sua salvação, mas há um preço para a revelação. Vocês estão aí? Vou falar de novo? Porque pregando o Evangelho da Graça, parece que não há nada a se fazer. Não há nada a se fazer em relação à sua salvação. Mas há muito que se fazer em relação à revelação. Há muito que se fazer em relação a ser aculturado pelo reino de Deus. Você pode vir aqui, frequentar os cultos e receber milagres, porque Deus é um Deus de milagres. Você pode vir aqui, receber imposição de mãos, e não é nada errado nisso, e receber cura. Você pode vir aqui, receber uma palavra de Deus e sair no fogo. Amém? Mas isso não significa que você agora vive na cultura do reino. E eu sei que há um esforço do pastor Eliabe de não te fazer apenas desfrutar de coisas sobrenaturais em momentos como esse, mas também te dar a consciência que mais do que buscar cura, é viver na cultura de saúde. Mais do que buscar uma oração para ter um alívio das suas cargas, é viver na cultura que o fardo é leve e o jugo é suave no reino de Deus. Eu sei que ele tem se esforçado para dar a entender que você não foi chamado apenas para receber migalhas, mas desfrutar da herança. Mas se eu não sou aculturado pelo Espírito, eu vou ficar desfrutando de migalhas, de migalha em migalha, de migalha em migalha, de migalha em migalha. E sabe, migalhas são coisas boas. Eu afinei agora. Diga, migalhas são coisas boas. Jesus disse que aquela mulher que estava recebendo migalhas, a filha dela estava sendo curada. Diga, cura é uma migalha. Pai, Jesus disse, eu não posso dar pães aos cachorrinhos. Mas ela falou, mas Jesus,
cachorrinhos também comem das migalhas. Ô filha, então vai, sua filha está curada. Sua migalha curou ela. Imagina o pão. Mas o problema é esse, que às vezes nós estamos esperando migalhas, enquanto o Senhor está falando, sente-se à mesa e desfrute da mesa. Então o fato dele nos dar uma linguagem que é a mesma linguagem dele, é nos fazer ir além das migalhas e nos assentar na mesa para que experimentemos de fato a cultura do reino de Deus. Então orar em outras línguas é mais do que num êxtase num culto pentecostal. E quando ele fala aqui de orar em outras línguas, ele nem está falando dos 9 dons. Essa oração em outras línguas não é sobre os 9 dons. Essa oração em outras línguas é sobre a linguagem do reino de Deus. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que quando alguém fala em outras línguas, ninguém, diga ninguém. Ninguém para vocês é quem? Ninguém é ninguém. Nem o diabo. E aquilo que ele não sabe, ele não pode destruir. É Deus quem sabe o seu chamado. É Deus quem sabe sobre o seu casamento. É Deus quem sabe sobre tudo. E Ele nos dá o Espírito Santo, para que o Espírito Santo coloque em nós uma linguagem. E quando eu verbalizo a linguagem, eu me uno ao Senhor para a construção do que aquilo que Deus quer construir. E quando eu me uno ao Espírito Santo, ninguém, diga ninguém, poderá destruir. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Mas pastor, eu não falo em línguas. Eu não sou tão santo assim, pastor, para falar em línguas. Quantos de vocês nasceram de novo aqui? Quantos de vocês creem que vocês vão entrar no céu? Então, não há ninguém aqui que esteja habilitado para entrar no céu que não possa falar em línguas. Obrigado. Por quê? Porque nós colocamos a linguagem do reino como se fosse algo especial para um ou para outro. Não! Todo brasileiro fala português. Por quê? Porque é natural. Todo cidadão do reino de Deus deve falar a linguagem do reino. Por quê? Porque eu sou bom, você é bom, o outro é bom? Não! Porque nós somos naturais do reino. Vocês estão aí? Porque a forma dele nos aculturar, ou seja, deles nos levar para a prática do que há no reino, é mudando a nossa linguagem, a nossa comida e as nossas vestes. Aquilo que você come, e eu não estou falando de comida, aquilo que você come mantém a sua saúde
no reino de Deus. Como você se veste, eu estou falando do Espírito, mantém a sua identidade no reino de Deus. Reis se vestem como reis. Sacerdotes se vestem como sacerdotes. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Mas eu não me vejo assim, porque embora o reino habite em mim, a minha mentalidade, a minha cultura ainda é a cultura do mundo. Vocês estão aí? A minha linguagem ainda é a linguagem do mundo. Mas a não ser que eu me una ao Espírito Santo e eu comece a me alinhar à linguagem dele, então, tendo tudo, ainda vou viver em falta. Mas se eu alinhar a minha linguagem ao Espírito de Deus, ele não vai trabalhar as minhas necessidades, ele vai trabalhar o meu propósito. E no meu propósito, as minhas necessidades serão supridas. Amém. Sabe, meus irmãos, no reino de Deus, a graça de Deus não nos torna passivos. A graça de Deus nos torna violentos no espírito. Amém. Obrigado, Senhor. João, quando ele vai escrever as suas cartas, ele diz assim: vós tendes, diga quem? Vós tendes a unção do santo. Quando ele fala sobre a unção do santo, a quem ele está se referindo? Quando ele fala a unção do santo, ele está se referindo ao Espírito Santo. Ele diz assim: vós tendes a unção do santo, e não é necessário que ninguém vos ensine. Porque é a unção que vos ensina. Veja, ele não está descartando o ministério pastoral, o ministério de mestre. Não, ele não está descartando isso. Mas ele está falando que quem constrói as verdades ou realidades de Deus em nós é o Espírito Santo. Então não há desculpa por fraquezas, por incapacidades. Não há desculpa, porque o pastor não ensinou, ou aquele não ensinou. Se você tem recebido o Espírito Santo, e você ora, fala os mistérios de Deus, vai chegar um momento em que aquilo que é mistério vai ser conhecido. Amém. E quando de fato aquilo que é mistério ser conhecido, então aquilo que foi conhecido vai se manifestar. Amém. Então hoje, você está orando e você não vê que as suas finanças rompem. Você está orando e seu casamento não está melhorando nada. Você está orando e parece que as coisas estão ficando mais arrochadas, mais difíceis.
Então o que nós fazemos? Nós nos desligamos. Presta atenção nisso. Satanás começa a trabalhar para que eu e você não nos unamos ao Espírito Santo para falar a mesma linguagem. Vocês estão aí? E assim, ele entra no nosso relacionamento para nos fazer parar de concordar com Deus a respeito do propósito que ele tem para nós. E ele nos entretém com as necessidades. E aí nós começamos a correr para a busca de provisão para as necessidades. E nós deixamos de falar a mesma linguagem do Espírito. Vocês estão aí? Mas quando você está na sua casa, no seu quarto, na empresa, no ônibus, no chuveiro, no mercado, e você está falando com Deus em mistério, o mundo está desabando, as contas estão aumentando, os problemas estão crescendo, mas você está, você não está arrepiando, você não está sentindo nada, apenas a sua boca cansa, ou a sua língua seca, mas você está lá, você está se unindo ao Espírito e construindo verdades eternas. E uma hora em que você nem imagina, aquilo que é uma verdade no Espírito se manifesta nesse mundo. Amém. Lembre-se, não há preço a ser pago pela salvação, mas há um preço a ser pago pela revelação de Cristo, das verdades de Deus. Amém. E é aí que o apóstolo fala. E ele vai falar, olha, eu desejo que todos vocês falem em línguas. Por quê? Porque falar em línguas é a linguagem do reino de Deus. Talvez essa noite você saia daqui sem pular e estrebuchar. Mas se você sair daqui e todos os dias orar 15 minutos, 10 minutos, concordando com o Espírito Santo a respeito do plano de Deus para a sua vida, mesmo nas suas fraquezas, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. E se você sair daqui, e se você orar 10, 15 minutos todos os dias, você vai se unir ao Espírito Santo para a construção do que Deus de fato quer construir sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. E te garanto, é muito mais do que uma casa nova, um carro novo. Amém. É muito mais do que cura. Olhe para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu passo mais tempo orando em outras línguas do que todos vocês. Esse homem viveu coisas extraordinárias. Esse homem teve uma revelação de Cristo que traz impacto para nós até hoje. O impacto que você vai trazer depende da revelação que você tem de Deus.
Fique de pé.